dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao tema das 5 solas da Reforma Protestante e nós vamos iniciar agora o nosso estudo, a exposição bíblica sobre somente a graça, sola graça. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 1 até o 10. Efésios capítulo 2, de 1 até 10. E diz assim o texto: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A carta aos Efésios foi uma preparação de Deus para a vida da igreja. Talvez ao lado da carta aos Romanos, são as duas grandes pérolas, as duas grandes coroas para nos explicar temas tão profundos no aspecto da soteriologia e da eclesiologia. Como Deus nos salva, como Deus salva pecadores e quem são aqueles que integram a eclesia, a igreja de Deus. Essa carta foi escrita quando Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, no ano 60 depois de Cristo. Nós já temos até acompanhado, quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, e nós já chegamos no momento em que Paulo, ele desce da província de Éfeso, da província da Ásia Menor, da capital Éfeso, e ele vem em direção a Jerusalém. Isso acontece no ano 57. Ali Paulo é preso. No ano 59, Paulo está aguardando o julgamento em Cesareia. Então, em razão da sua cidadania romana, Paulo apela para César, navega até Roma, apesar de ter sofrido naufrágio, e ele fica preso no ano 60, cerca de 2 anos, em uma prisão domiciliar, guardado pela guarda pretoriana, a guarda de elite do Império Romano, formada por 16.000 soldados da mais alta patente. Só que enquanto nós podemos imaginar que isso talvez fosse Deus permitindo um grande vale, um aprisionamento da palavra, o apóstolo dos gentios não podendo sair de casa e guardado a 7 chaves, por homens que sabiam fazer a devida defesa do império. Então nós vemos que Deus prepara aquele momento para Paulo escrever 4 cartas. A carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Nós podemos destacar aqui, a carta aos Filipenses era aquela carta destinada aos irmãos da segunda viagem, da província da Macedônia, a região ali da Grécia. Já a carta a Colossenses e a carta aos Efésios eram cartas destinadas à província da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia.
E essas duas cartas, Efésios e Colossenses, são cartas gêmeas. A carta aos Efésios é a carta da igreja, a noiva gloriosa de Cristo. Já a carta aos Colossenses é aquela em que Cristo é o noivo, o cabeça. Se em uma nós vemos a noiva mais destacadamente, em outra nós vemos o noivo. E na carta aos Efésios nós vemos como Deus nos chamou e quem é este povo que integra a igreja de Deus. Como nós podemos falar de graça, da ação de Deus para poder salvar pecadores, se nós ainda não entendemos a condição ao qual estávamos? O que queremos dizer com isso? Nós não podemos falar da graça de Deus e entender por que Deus agiu graciosamente, se nós não entendermos primeiro qual é o nosso estado. Veja, irmãos, a perícope, o texto que nós lemos, é dividido em 4 partes. A primeira parte é bem clara em nós vermos a ação do pecado contra nós. A perícope começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos ou transgressões e pecados. Nós fazíamos a nossa própria vontade, a nossa concupiscência. Quem agia em nós era o espírito do diabo, aquele espírito das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Os 3 primeiros versos destes 10 versos que lemos, podemos dizer assim, é ladeira abaixo, é o fundo do abismo, é o fundo de uma sepultura. Estando vós mortos. Mas o texto, após chegar lá embaixo, nas mais profundas sepulturas, na mais profunda morte espiritual, nós saímos da sepultura para assentar no trono, porque estamos assentados com Cristo no trono, juntamente com Ele, assentados com Ele no trono, nas regiões celestiais. Primeiro, a ação do pecado contra nós. Depois, a ação de Deus por nós. O que Deus fez para que pudéssemos ser salvos. Depois, a ação de Deus em nós, por nós, em nós e depois por intermédio de nós. Vamos acompanhar? O texto diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. E aqui já fica claro como a graça age na nossa vida. A graça não é um band-aid que nós colocamos em cima de um caixão e dizemos: levante, morto tenha vida. Graça não é só restauração, graça é ressurreição. É um completo estado de inação, de inatividade. Nós não tínhamos sequer sensibilidade para ver ou para ouvir as coisas de Deus. O pecado, quando nos afeta, nós somos depravados totalmente. É um estado de prevaricação, de devassidão, de queda. O pecado atinge razão, o pecado atinge emoção e o pecado atinge vontade. Não resta nada em nós que não esteja afetado pelo pecado. Não se trata de um acidente que aconteceu no Éden. Trata-se da maior tragédia da história da humanidade. O pecado entrou, o pecado corrompeu, o pecado destruiu, o pecado matou. Por isso Paulo é enfático em dizer que nós estávamos mortos. Morte é separação completa. Quando uma pessoa morre, está completamente separado o seu espírito do seu corpo. Deus precisava agir de maneira profunda em nós. Deus não tinha que fazer um remendo.
Deus precisava nos dar uma nova vida. Ele precisava ressuscitar. E veja a situação deste morto. Mortos em delitos ou transgressões e pecados. Quando nós lemos aqui transgressões, delitos, o original do grego quer dizer paraptoma. Paraptoma é aquele ato de ultrapassar uma fronteira posta. É uma transgressão ativa, deliberada, é ultrapassar o limite, é desviar-se do caminho dolosamente. Paraptoma. Mas não somente isso. Pecado aqui no original é amartia. Paraptoma, delitos. Amartia, pecado. Amartia quer dizer no original errar o alvo. Errar o alvo aqui está falando de não atingir um padrão, de ser ruim em si mesmo. Ainda que nós não façamos nada, já estamos em ira, em rebelião contra Deus. Então observe que a nossa situação é de estar aquém do padrão sempre. Se fazemos algo, estamos pecando. Se deixamos de fazer algo, também pecamos. Aqui, então, portanto, nós vemos tanto a situação ativa quanto a passiva. Logo, a nossa situação é que somos diante de Deus, tanto rebeldes quanto fracassados. Não há um justo nenhum sequer. O salário do pecado é a morte. A nossa situação é gravíssima. O que poderíamos fazer? Existem contra nós 3 grandes inimigos. Estamos mortos em transgressões, paraptoma, e vivendo em pecado, amartia. Morte, pecado contra Deus, e uma ação contra Deus transgressora. A nossa própria existência fere a santidade de Deus. E não bastasse isso, Paulo continua dizendo acerca dos inimigos que agem em nós e trabalham contra Deus. Nós vemos que nós andávamos segundo a conformidade do mundo, fazendo a nossa própria vontade da carne, dos nossos pensamentos, dos desejos, da concupiscência. O espírito que habitava em nós é o espírito do príncipe das potestades do ar, do diabo. Aqui nós podemos elencar esses 3 grandes inimigos: o mundo, a nossa carne e o diabo. Como vencer? A nossa própria carne, diz o texto, fazer a vontade da nossa carne, é a própria rebelião, é ira contra Deus, é transgredir Deus. Se o homem simplesmente fizer coisas que estão no seu coração, ele vai pecar contra Deus. As ações derivam de um coração que já está afetado, que está pecaminoso. E pecado, veja, não é um ato isolado. Pecado é um estado. Então nós podemos pensar assim: será que existem bons cidadãos, pagadores de impostos, bons pais, bons filhos, bons transeuntes, pessoas que vivem por este mundo? Pode ser até que sim. Mas essas pessoas não fazem isso nem para dar glória a Deus e nem por gratidão a Deus. Fazem pelos seus próprios interesses. Então, as ações que emanam deste coração pecaminoso são ações pecaminosas. Quando nós olhamos o mundo, Paulo vai falar que o mundo, nós fazíamos essa vontade. O que é mundo? É o planeta Terra? Trata-se de um sistema que nos pressiona a tomar atitudes pecaminosas. Trata-se de um ecossistema que nós estamos inseridos, que sempre nos leva a agir contra Deus, a agir de forma afrontosa a Deus, nos desviarmos dele. E como Lutero já dizia, ou o homem é dominado por Deus,
ou ele está debaixo da coleira e dos grilhões do diabo. Não adianta, eu sou ateísta, eu não acredito. Está debaixo dos grilhões e da coleira do diabo. Mas então nós começamos a subir os degraus. Nós vemos que algo Deus precisava fazer diante desse pecador. Se Deus quisesse levar este pecador para o céu, e de forma absolutamente justa, Deus precisava criar um sistema justo. E o nome desse sistema que Deus criou para levar pecadores para o céu chama-se graça. E nós vemos que a palavra graça quase sempre está acompanhada de Cristo Jesus, assentados com Cristo Jesus, juntamente com Cristo Jesus. Para que a graça pudesse existir, alguém precisava agir em nosso favor. Quando nós olhamos no mundo evangélico, de maneira geral, você pergunta o que é graça? A primeira resposta sempre é aquela frase, favor imerecido. Mas será que verdadeiramente entendemos o que é graça? Será que verdadeiramente entendemos qual foi a atitude, a obra de Deus por nós? Quando nós olhamos, nós vemos que o texto nos diz que Ele nos ressuscitou, estando nós mortos. Então, para que essa alma pecaminosa, vil, afrontosa, má, que fere a santidade de Deus, que pela sua própria natureza afronta este Deus santo, perfeito, para que Deus pudesse ressuscitar este homem, ele precisava que alguém fizesse a morte. Para que o homem ressuscitasse, alguém precisava morrer por estes pecados, porque o salário do pecado é a morte. E o que Deus fez? A palavra diz que assim como Ele ressuscitou a Cristo, Ele ressuscitou os salvos, Ele ressuscitou a igreja, Ele ressuscitou os escolhidos. O texto diz que Ele nos amou. Aqui nós vemos claramente a eleição de Deus, porque Ele nos amou tão graciosamente. O texto fala que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E o texto fala, olha só, que Ele nos exaltou. Os degraus da exaltação que Cristo percorreu, agora a igreja percorre pela graça. Cristo mata a morte, Ele vence o aguilhão da morte. Cristo na cruz, Ele crava a cédula de dívida, de condenação que era contra nós. O inferno vai até o Calvário, os reformadores são claros em dizer, quando Cristo foi ao inferno e matou a morte, será que foram naqueles 3 dias? Os reformadores são uníssonos em dizer, não foi Cristo que foi ao inferno, foi o inferno que veio até Cristo. Por isso que o Salmo vai dizer, grilhões da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderam em mim. Quando o sol se escureceu, quando o Calvário estava ali posto, quando houve trevas sobre a terra, todos os poderes da potestade estavam agindo contra Cristo. Cristo fala, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é claro, meus irmãos, e nós vemos que Jesus, naquele instante da cruz, Ele era pecado, Ele era maldição, Ele era iniquidade, Ele era transgressão, não por si mesmo, porque Ele estava tomando sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados naquele dia. É graça, nós não podemos fazer nada pela salvação. A salvação é o que Deus fez por nós, não o que nós fazemos por Cristo. Foi Ele que foi até a cruz, foi Ele que morreu por nós.
E se temos qualquer atitude derivada desse ato glorioso, é porque é um ato de amor, é um ato de gratidão, é um ato de reconhecimento. Ele morreu por mim, ele morreu a minha morte, aquela cruz era minha, aquele pecado era o meu, aquela condenação, aquela sentença era minha. E assim como Cristo sobe nos degraus da exaltação, com ressurreição, com ascensão aos céus, e depois assentando-se no trono. É esse o caminho que a igreja fez, fará e, por certo, um dia estará assentada com Cristo, e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Cristo ressuscita, Cristo ascende aos céus, e depois o texto mostra, lá em Atos capítulo 1, Ele assentado no trono, à direita de Deus. Esse é o caminho que a igreja fará. No último dia, nós ressuscitaremos, nós seremos arrebatados e nós entraremos na glória, para assentar eternamente ao lado de Cristo, nas regiões celestiais. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos ressuscitou, e Ele nos exaltou. Só que o texto é tão maravilhoso, que o texto diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados por Cristo. Feitura sua. Esse texto, esta palavra, poderia ser facilmente substituída por poema. Feitura, aqui no original, é poema. Poema é a palavra poema. Então, o texto é claro em dizer que fomos criados em Cristo, pois somos a obra-prima de Deus. Quando Cristo ressuscita, Cristo morre, Cristo ressuscita, Cristo mata a morte, vence a morte, um poema estava sendo feito. Este poema é a sua salvação. Este poema é a nossa vida. Nós somos criados pelas mãos dele. E isso é para nós, igreja, algo glorioso. Veja uma coisa. Criados por Cristo. Quando Deus nos salvou, a nossa conversão não é o fim da obra, é o início da obra. Deus simplesmente, Ele não quer nos levar para o reino. Ele agora, pela sua graça, nos santifica e nos molda para que sejamos a imagem do Rei. Aí, quando nós olhamos o contexto da reforma protestante, nós vemos que o que incomodou demasiadamente os reformadores foi quando Johannes Tetzel começa a passar pela região da Bavária, o sul da Alemanha, e cobra das pessoas, falando assim: você quer perdão de 10 anos? Você quer perdão de 20 anos? Se a oferta for boa e o tilintar das moedas no fundo do cofre for alto, talvez perdão de pecados de uma vida inteira. E vendia-se indulgências. A bula papal de Leão X podia perdoar pecados? Não, disseram os reformadores. Nós somos salvos pela graça. Nós somos santificados pela graça. Se o crente pecar, ele tem a graça. A graça nos aperfeiçoa. A graça nos transforma. A graça nos molda à imagem e semelhança do Filho. E aqui eu já quero encerrar com os irmãos. Quando nós chegamos ao final e fala que nós somos feitos para as boas obras, nós vemos um paralelo muito claro de como esse texto começa, de como esse texto termina. O texto começa falando que estávamos mortos, mas em Cristo
nós temos vida juntamente com Cristo, morte e vida. O texto depois fala que estávamos em delitos e em pecados, mas agora estamos vivendo para as boas obras, morte e vida. Delitos e pecados, agora as boas obras. Antes, o príncipe da potestade do ar era o espírito que agia sobre nós. Agora, nós vemos que Deus domina cada instante e cada movimento da nossa vida. Depois, o texto fala, porque fazíamos a vontade da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, obras más, obras de filhos da ira. Agora, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Antes, filhos da ira e da desobediência. Agora, feitura sua, o seu poema, a sua obra-prima, criados à imagem de Deus. Quem pode fazer isso, senão somente a graça? A graça de Deus. A graça nos transformou, regenerou, ressuscitou e continua agindo na nossa vida, para aquele grande dia, pela graça, sermos arrebatados. O interessante é que naquela parábola do filho pródigo, não sei se você já observou, quais são as palavras do pai, quando aquele menino volta para casa. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A igreja hoje desfruta do banquete da graça, porque o Pai já estava de longe, nos esperando graciosamente. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos continuar glorificando ao Senhor, por tão grande graça, o favor imerecido que nos alcançou.